Essa é a segunda aula, nós estamos tratando sobre adoração e na aula anterior nós vimos algumas questões muito importantes. É ainda uma plataforma para a gente ir construindo entendimento sobre a adoração. Então nós vimos que a adoração é na verdade um fenômeno contínuo de todos os seres humanos, envolve também os anjos, envolve todas as atividades da nossa vida terrena, incluindo as atividades de culto, e diz respeito a uma aproximação, a um nível de relacionamento mais profundo. Eu mostrei também alguns templates de como, no relacionamento de Deus com Adão e Eva, com Caim e Abel, com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, haviam elementos de altar, sacrifício, culto, em que eles se manifestavam a Deus, mas Deus se manifestava a eles também, e essas instâncias que incluíam atividades físicas, como dar nome aos animais, ou cuidar das plantas, das frutas, ou Deus determinar regras para a vida terrena. Então, a instância de adoração, ela é uma instância plena, que estabelece vida, relacionamento do divino, o Criador, a fonte inesgotável e eterna de vida com a criatura. Por isso que a Bíblia diz que as árvores batem palma, todo ser vivo louva ao Senhor. A adoração sobe continuamente e os céus manifestam a glória de Deus. A adoração é um fenômeno da espiritualidade humana, da natureza, dos anjos, que estabelecem algo que só na eternidade nós vamos começar a entender, de como Deus e o homem se relacionam. Mas pelo Espírito, Jesus disse à mulher samaritana, pelo Espírito, eu e você começamos a ter discernimento. Vem a hora, mas já chegou. Nós antecipamos como igreja do Senhor tudo aquilo que Deus preparou para a eternidade. E assim, a adoração. Vimos que a adoração estava lá atrás, com os mesopotâmios, com Caim e Abel, com Adão no Éden, mas também vai estar lá com o anticristo nos últimos instantes, porque vai estar na eternidade com Deus, entre nós, com os anjos. E vimos também que do altar Deus partiu para o tabernáculo, do tabernáculo Deus permitiu o templo, ampliou um pouco mais isso, e no templo Deus disse assim, Davi, eu vou agradar você, eu vou estabelecer isso que você sonhou, teu filho vai construir isso, mas o teu filho, teu descendente, ele é só um ato profético, um símbolo do filho de Davi. E aí nós saímos de altares, passamos por tabernáculo e chegamos agora em quem importa mesmo. O fim da lei é Cristo, o propósito, o alvo, o objetivo, o foco da lei é Cristo. Então chegamos em Cristo e eu quero ler com você a passagem que está em Lucas capítulo 18, verso 35, que diz assim, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego, uma pessoa pobre, uma pessoa largada na estrada, sofrendo, mendigando, tinha um discernimento que só podia vir da parte de Deus. Jesus, filho de Davi. Só faltava ele dizer assim, aquele que Deus disse a Davi, que construiria um templo, que o seu reino duraria para sempre. Tem misericórdia de mim. Então, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava cada vez mais, filho de Davi, eu sei quem você é. Que queres que eu te faça, meu filho? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, tua fé te salvou. Eu fico a pensar aqui, será que o Senhor estava falando da fé em ser curado
ou da fé de que aquele homem era o descendente de Davi que estabeleceria o lugar da adoração, que construiria o templo eterno de adoração. Eu e você, a igreja, a noiva, a casa, tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Saímos lá, eu repito, de uma oferenda simples de Abel. Já tínhamos visto que no Éden havia a perfeição do encontro, da instância de adoração com a voz, o som, o sopro, a presença de Deus, o prazer, a alegria de Deus. Abel, numa tentativa de atrair Deus, oferece sacrifício e inaugura um procedimento que os homens iam trilhar nele a vida toda, na busca pela vinda de Deus. Deus estabelece altares, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Isso é ampliado no tabernáculo, e nós vamos voltar lá no tabernáculo. As instâncias do tabernáculo são elementos em que se manifesta a adoração, a vida de culto, envolvida toda a vida terrena, todas as atividades cotidianas. E de Salomão no templo, o Senhor salta para Cristo. Jesus é o templo. Jesus é o lugar da adoração, Jesus é o centro da adoração, Jesus é o centro do nosso interesse, não só o centro de uma liturgia específica no domingo, mas o centro da minha vida, e atraí-lo e me relacionar com ele é um fenômeno que a Bíblia nos ensina a chamar de adoração, vida de adoração, intimidade com o Senhor. Eu não nego, eu não estou querendo convencer você de que não existe um momento de altar, de culto, de prostrar-nos diante dele, que é uma essência de coisas espirituais, de manifestações espirituais, muito distinta das atividades cotidianas. Sim, existe, mas a vida de adoração envolve as atividades cotidianas, o dia a dia, o governo de todas as coisas nessa terra. E o Senhor nos faz enxergar isso, e num crescente de entendimento, chegamos em Cristo, o centro da adoração, o propósito da adoração, o único que realmente nos leva de volta ao Pai e nos faz ter íntima comunhão. E agora vem Cristo e deixa um decreto, um caminho estabelecido. Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como no Éden. Um som, um sopro, a brisa suave na viração do dia, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Um cenáculo, um lugar de culto, um edifício de pedra, bem inferior ao templo, claro, mas um lugar onde estavam reunidos para culto, mas não tinha a ver mais com a casa construída por mãos humanas. Apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ao pé do Monte Horebe, o povo reunido, a Bíblia relata que havia trovões, nuvens negras, raios, fogo, terremoto, e o povo teve medo, e Deus disse, afasta, consagrem-se e afastem, não toquem no monte. E o povo disse a Moisés, Moisés, ouve lá, o que ele falar, nós vamos obedecer. O povo estava amedrontado. E naquele monte, o Senhor derramou do seu poder, do seu Espírito, do seu fogo e sua palavra. Outro template de comunhão com Deus. Quando nós estamos vivendo com o Senhor, nós temos fogo, nós temos o Espírito, nós temos a palavra dele, nós temos o texto sagrado, os decretos eternos. Mas nós não temos mais medo, porque essa cena se repetiu lá em Jerusalém. Do alto
desceu fogo, desceu poder. E o povo não temeu a montanha tremendo, que já não era mais só um espaço físico. O Espírito Santo veio habitar dentro de cada um que nasceu de novo. A igreja é inaugurada. A instância de relacionamento com Deus já não mais dependia de intermediar por tipos, formas, liturgias, sombras, elementos físicos. Agora o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Agora eu e você podemos, pelo novo e vivo caminho, nos achegarmos ao Pai e termos profunda, íntima, verdadeira comunhão, relacionamento, intimidade. Tanto nessa instância elevada de coisas espirituais, como nas respostas de Deus para as coisas cotidianas do dia, como vimos lá, Deus trazendo direcionamento a Noé para as coisas da terra. É uma via de mão dupla. Eu me linko, eu me vinculo, eu tenho intimidade, eu tenho comunhão, que antes era mediada por um cordeiro, um altar, agora o Espírito habita dentro de mim. Então, esse link, ele vai na mais elevada profundidade de relacionamento. Isso é adoração. Minha vida de relacionamento com Deus. Sabe-se lá que vida de relacionamento a natureza tem com Deus. Deus tem com os animais. Sabe-se lá que nível de relacionamento em amor Deus tem para com os anjos e os anjos têm para com Deus, a ponto de que esse vínculo seja cada vez mais intenso. Isso nós estamos dizendo que é a instância de adoração. Sem negarmos que há um momento muito especial, particular, de envolvimento espiritual, mas há também incontáveis momentos no dia a dia de manifestações de Deus a nós, ou de nós a Deus, no cotidiano. E tudo faz parte de um fenômeno espiritual que chamamos a adoração. O Senhor vem e habita agora o coração dos seus filhos. E os sacerdotes, eles agora não dependem de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. O véu foi rasgado, eu e você nos tornamos sacerdotes do Senhor, eu e você temos livre acesso. E nós vamos ver isso no tabernáculo. O Senhor vem em Apocalipse capítulo 1, verso 4, diz João às 7 igrejas que se encontravam na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Leia ainda comigo em Hebreus capítulo 9, verso 11 em diante. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Para servirmos o Deus vivo. A palavra servir, na conotação que temos, na nossa limitação do português, da nossa cultura, parece ser só fazer coisas para Deus. Mas esse servir aqui está relacionado ao dia, na viração do dia, em que Adão e Eva se encontravam com Deus. Havia um sinal, o sopro, o tempo da brisa suave. O sopro era um agito diferente das árvores. Adão e Eva sabiam que sopro era aquele. Talvez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, eles tenham se assustado, mas depois assim, você viu, Eva, que se repete todo dia?
esse vento, e todas as vezes que a gente ouve esse vento, ou vê esse vento, ou sente esse vento, a gente ouve essa voz, é a voz dele, e daí a pouco ele vem, a gente brinca junto, a gente comunga junto, que coisa maravilhosa do nosso dia. Aquele tempo, assim como com toda restrição, o tempo de Abel oferecendo frutos ao Senhor, ou o tempo de Noé imolando animais num altar que ele erigiu ao Senhor, ou o tempo de Abraão, Isaque, Jacó, ou Moisés naquele tabernáculo. Irmão, olha, eu quero te dizer que o Senhor vinha naquele tempo, o Senhor vinha e derramava, mas a palavra vem assim, aquilo é limitado. Eu vou fazer com que vocês cresçam em entendimento, que vocês cresçam também espiritualmente, que vocês cresçam até fisicamente, tenham condições de receber algumas novas revelações, até que, chegando Jesus, a lei se cumpre, tudo aquilo que havia sido predito se cumpre. Não é se cumpre em acaba, é se cumpre em se realiza. E Jesus se estabelece. E ele diz, eu vou rogar ao Pai, o Pai vai enviar o Consolador, e o Espírito Santo desce, e agora eu e você, pelo Espírito Santo, o adoramos em qualquer lugar. Ele disse à mulher samaritana, não só no Monte Gerizim, não só em Jerusalém, mas, olha, em espírito e em verdade. A qualquer instante, em qualquer lugar, eu e você somos chamados a uma vida de intimidade, a uma vida de adoração. E o meu trabalho tem um foco, é intencional, em desmistificarmos, desconstruirmos aquilo que a adoração é um estilo de música, que a adoração é o estilo de determinados ministros de Deus ou determinados momentos do culto. A adoração é um fenômeno da vida, que diz respeito ao vínculo, ao relacionamento, à intimidade, ao amalgamar-nos com Deus, até que chegue essa última instância, em que eu e você seremos corpos glorificados, arrebatados e com Ele por toda a eternidade. Enquanto isso não acontece, nós chegamos ao mais elevado nível de relacionamento, pelo caminho que foi aberto por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. O Espírito nos leva a um lugar de adoração. É diferente de eu agradecer. Conscientemente, eu tenho motivos de louvar a Deus. E eu presto um culto, eu louvo a Deus, eu entrego minhas oferendas a Ele. A adoração vai para uma outra instância diferente. Eu mantenho, eu me aproximo e estabeleço um relacionamento de intimidade. A vida flui, a graça flui, vem revelação do céu e vem entrega de vida, não mais de presentes. Eu me vinculo a Ele, eu me torno um com Ele. Enquanto não acontece o arrebatamento, vem a hora. Mas Jesus disse que já chegou pelo Espírito, vai chegar, já chegou. E eu e você podemos levar uma vida de adoração. O tabernáculo montado ao pé do Monte Sinai estabeleceu um novo modo de vida para toda a nação de Israel. Pensa que foi uma mudança drástica, rápida, surpreendente, de 430 anos como escravos, numa cultura egípcia. E eu e você temos um pouquinho de ideia do que é a cultura egípcia, mas nós não fazemos ideia do que era o espírito de mortandade do Egito naqueles dias, o que era a opressão da escravidão de Faraó naqueles dias. De repente, aquele povo se vê do outro lado do Mar Vermelho, atravessou o sangue do Cordeiro, e ao pé do Monte Sinai estão experimentando em atos proféticos a descida do Espírito Santo, relacionamento com Deus, e Deus falou assim, vocês vão estabelecer um tabernáculo e vocês vão cultivar, vocês vão desenvolver culto, vocês vão cuidar do nosso relacionamento, meu com vocês. Isso é adoração. Aí o Senhor vem e traz o derramado do Espírito Santo, e o derramado do Espírito Santo mudou a vida daqueles que criam em Cristo. Pedro, um homem tão iletrado, tão bruto, tão grosseiro, primeira vez que ele vai em público e prega o Evangelho, depois de todos aqueles episódios que nós consideraríamos de fracasso, negou Jesus,
abandonou as coisas, solitário lá na praia. Pedro prega o evangelho cheio do Espírito Santo. Já tinha um nível de relacionamento, de vida de adoração que eles não tinham há dias atrás. Eu e você precisamos entender que não diz respeito a uma liturgia, a uma logística moderna do culto, diz respeito ao entender o quanto Deus quer uma vida de intimidade. Então eu vou para essa instância de adoração. O derramamento de sangue, que era provisório, que era temporário, e era derramamento de animais, sangue de animais, era a chave espiritual do culto. Que coisa impressionante. Era a chave espiritual da adoração. Davi rompeu isso. Davi foi para diante do Senhor e falou assim: eu venho te adorar. Minha alma bendize ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Chave da manifestação de Deus no meio dos homens. E agora, pelo Espírito, de novo, muda tudo. A presença do Espírito de Deus em nós, por causa do sangue do Cordeiro. É a chave para uma vida de intimidade, de culto, de adoração. Levítico deixa claro sobre o sangue, Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário é a chave, selou por toda a eternidade e resgatou o relacionamento de Deus com o homem. Minha vida de adoração ao Senhor é uma responsabilidade mútua. Eu preciso entender isso e buscar isso. Se o que me atrapalha é a correria da vida, eu preciso buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e as demais coisas me serão acrescentadas para que eu tenha vida de intimidade, vida de adoração. Num culto no secreto, um profundo êxtase, mas também na naturalidade do dia a dia, vida de vínculo, de dependência, porque o Espírito agora mora em mim, não é mais o tabernáculo. Na adoração, a entrega da nossa vida, não mais do sangue. A nossa rendição estabelece a manifestação reveladora de Deus. Nós nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós. Quanto mais nós o buscamos, mais Ele se revela. Quanto mais nós o colocamos na nossa vida cotidiana, mais Ele se manifesta e transforma todas as coisas. Estamos falando do contexto de adoração. Há um irmão que escreveu o livro Teologia da Adoração no Antigo Testamento, ele se chama Yoshiaki Hattori, e ele escreve a seguinte frase: a ideia central da aliança é a noção de uma relação obrigatória de responsabilidade mútua entre as partes envolvidas. Assim, qualquer atividade de adoração que surja, o relacionamento de alguém com Deus deve ser entendido em termos da resposta do adorador, incluindo uma resposta de louvor a Deus. Leia comigo Deuteronômio, capítulo 12. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta de vossas mãos e toda a escolha de vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. O Senhor está trazendo, ainda lá no Antigo Testamento, responsabilidades práticas para o seu povo que refletem responsabilidades práticas para mim e para você hoje. Nós poderíamos chamá-las de disciplinas espirituais, em que eu tenho responsabilidade a cumprir, a seguir, para que eu estabeleça uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor.
Aí vem o Senhor e diz, apesar do templo de Salomão, o propósito do Senhor não era um prédio. O Senhor vem dizer assim, eu quero habitar em vós. O lugar da adoração não vai ser só o altar de pedras, vai ser você. Em Efésios, capítulo 2, nós lemos, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Eu e você crescemos profissionalmente para santuário dedicado ao Senhor. Eu e você crescemos como família para santuário dedicado ao Senhor. Eu e você crescemos ministerialmente, crescemos intelectualmente, crescemos em qualquer instância da vida para santuário dedicado ao Senhor, para uma vida de adoração. Não cabe não estudar sobre adoração. Não cabe não nos aprofundarmos no que é vida de adoração. Não cabe nós só acharmos que a adoração é um estilo de música, de cantor ou de um momento no culto. Não, eu preciso entender que tudo que me envolve fisicamente, assim como tudo que envolve a natureza, como tudo que envolve os anjos, diz respeito a um relacionamento que é um fenômeno da espiritualidade com Deus, da nossa vida espiritual com Deus. Entender isso nos ajuda a ampliar não só a visão, mas a fome. Eu quero essa vida com Deus, eu quero essa intimidade com o Senhor, eu quero Deus presente em tudo, e agora eu só evocar, o Espírito habita em mim, não tem um monte, não tem um altar, não tem um templo, não tem um tabernáculo, o Espírito, eu sou esse templo. Cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, para a habitação de Deus no Espírito. O que é o céu? Um lugar de perfeita e eterna comunhão com Deus. Portanto, é um lugar de adoração. Mas o céu não é um lugar de adoração na figura física que nós temos guardado na memória. Uma música, os anjos, aquele ambiente assim. Não, o céu é o lugar do Éden. Tantas atividades, galáxias e galáxias, não só a Terra, galáxias e galáxias e galáxias em expansão ilimitada, infinita. Quanta coisa para governar na eternidade com Deus e que vai estar, ou que vão estar dentro de um ambiente, de uma realidade de adoração ou de plena, profunda, perfeita e eterna comunhão com o Pai. Mas que lugar é esse? Não é um lugar físico. Cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Vida de santificação, vida cristã, dificuldades, batalhas, edificados para a habitação de Deus. O céu, pensando que é um lugar, sou eu e você. Nós somos o lugar da habitação de Deus. Nós somos o lugar eterno de Deus. Eu não estou dizendo que não haverá terra e céus. Não estou dizendo que não há daquelas instâncias celestiais que a Bíblia, João relata, tanto tronos, né, ruas, ouro. Tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não se consegue imaginar que diz respeito ao céu. Mas a palavra do Senhor diz que eu e você somos a habitação eterna de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, diz, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, altares, vida, louvor, adoração, inúmeras vezes música mesmo, expressões, palavras, em determinadas instâncias, quanto mais a gente sobe, menos palavras a gente consegue, daí a pouco é em outras línguas, é o Espírito gemendo mesmo dentro de nós, daí a pouco você não consegue nem nada, é só choro, lágrima, e quem sabe, inúmeras vezes acontece mesmo, não apenas êxtases da alma, mas um arrebatamento de espírito.
Ah, Senhor, eu quero uma vida de adoração. Eu quero ser alguém que em todo tempo, em toda hora, oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Já não é mais um cesto de frutas. Embora, quando eu levo o meu dízimo no altar do Senhor, eu estou ainda usando elementos típicos. Sombras, tipos. E expresso diante do Senhor a minha vida com isso. Deus deixou templates para as nações, templates para todas as coisas, até para orçamento financeiro, divisão da terra, plantar, e deixou templates, como eu vi um pouco com vocês na aula passada, templates para o culto, para a vida de adoração. Na primeira aliança, ele instruiu de tal forma que tudo aquilo que seria gerado como culto passava por elementos, um cordeiro, uma pombinha, uma éfa de farinha, um altar, as cortinas, o altar, o tabernáculo. Depois veio o templo e agora eu e você somos esses lugares. Eu e você, dentro do padrão do reino eterno de Cristo, aprendemos que nós somos o lugar, a vida da adoração, e isso está relacionado à fidelidade. Eu quero ampliar um pouquinho mais essa introdução sobre a adoração. E vendo todos esses elementos, é impossível nós não adicionarmos ou destacarmos fidelidade, lealdade. Isso é tão sério que quando Deus fala do povo de Israel adorando outros deuses, Deus chama isso de prostituição, adultério. Minha vida e sua vida de adoração ao Senhor diz respeito a uma vida de intimidade, de relacionamento, de dependência plena, de cada vez mais próximo dele, até nos amalgamarmos. E agora o Espírito Santo nos permite a mais elevada instância que o ser humano já conseguiu de relacionamento com o Pai, até o momento que nós vamos ser arrebatados e nós seremos sua noiva com ele por toda a eternidade no céu. Nós seremos sua habitação eterna. Enquanto isso não acontece, está muito perto de acontecer, eu e você precisamos entender que nós precisamos gerir na nossa vida valores do reino de Deus, cultivar valores do reino de Deus, cuidar de valores do reino de Deus, hábitos que não são da nossa cultura terrena, mas são da cultura do céu, da cultura do reino de Deus, em que nós servimos ao Senhor, servimos as pessoas com lealdade, com fidelidade, com integridade, com honra. E isso diz respeito à submissão, isso diz respeito a reino, isso diz respeito a súdito, isso diz respeito à inclinação, à reverência, à dependência, a louvor, a culto, e diz respeito à entrega. Vida de adoração. É tudo que Deus quer de mim e de você. Não porque Ele exige alguma coisa, mas porque Ele deseja estar comigo e com você. Esse padrão, tomado e firmado em princípios e símbolos, pode ser perfeitamente identificado nas festas bíblicas. E eu introduzo o elemento das festas bíblicas no estudo da adoração, porque se nós vimos lá no deserto que o tabernáculo instituído por Deus, ele era a mediação de uma vida de intimidade com Deus, uma vida de adoração, e hoje sou eu e você. No tabernáculo, o Senhor convocou as festas são santas convocações, e as festas vão nos ajudar a consolidar, ampliar e consolidar um pouco mais essa visão ampla do que é a adoração. As festas são santas convocações. O povo ia diante do Senhor e trazia seus feitos, trazia seus elementos, suas oferendas, tudo aquilo que era possível no deserto, muitas coisas que eles trouxeram como presentes do Egito, e eles desenvolviam uma cultura que envolve o culto a Deus, uma cultura do reino de Deus, rendição, confissão, louvor e adoração, vida de adoração, como eu disse lá no início, é um elemento que faz parte da cultura do reino de Deus, do culto que Deus estabeleceu. E nessa cultura, Deus instruiu, através de Moisés, o povo a vir para 7 festas. Acontecia no arraial e envolvia o tabernáculo as 7 festas de Deus: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Ainda tem as outras 4 festas menores: pães ázimos, envolvendo Páscoa, primícias, trombetas envolvendo Pentecoste e expiação.
e tabernáculos que ainda não se consumou, se consumará na volta do Messias. As festas são rituais, são liturgias que eram sombras, eram anúncios, eram proclamações. E usando a expressão que eu já coloquei lá atrás, antes, na medida em que o povo conseguia crescer e receber mais porções de revelação, Deus foi ampliando a revelação. Naquele tempo, o povo tinha um pouco mais de revelação do que no Egito. Então o povo começou, pela forma didática das festas, a receber revelações de Deus, a ponto de chegar em Davi, e Davi, cheio de revelações do Senhor, romper com a exclusividade do ritual do altar, dos sacerdotes, e ir pessoalmente diante de Deus. Falar assim: eu confesso, eu serei limpo. As revelações do Senhor vão nos fazendo nos aproximar mais dele. À medida que nós nos aproximamos mais dele, essa vida de adoração, de intimidade, de relacionamento vai crescendo, nós vamos tendo mais revelações do Senhor. E o propósito das festas era esse, trazer revelações, não só ao povo no deserto, mas a mim e a você hoje. Por isso, tanta resistência, não só de agora, mas desde o início do terceiro século, quando a igreja romana começou a resistir a tudo que vinha de Jerusalém. E o Senhor vem e traz no tabernáculo alguns elementos e as festas. Aqueles rituais que eram sombras, hoje estão todos cumpridos em Cristo. E ainda que estamos esperando, aguardando a volta de Cristo, nós já sabemos que isso está cumprido em Cristo. E o local dessas santas convocações no deserto era o tabernáculo. E o tabernáculo é a expressão de Cristo, o centro da adoração. Na expressão de Cristo, nós vamos ver a pessoa de Cristo, o ofício de Cristo e os frutos, o trabalho de Cristo. E todos eles apontam para quem Deus quer que eu e você sejamos. E seremos cada vez mais, à medida que nós nos aproximamos em adoração, em vínculo, em intimidade com o Senhor. Porque nós damos resposta e Ele amplia a revelação. Nós damos resposta e Ele amplia a revelação. Eu repito, vou sendo insistente, não é só um estilo de música, não é só um momento de profunda emoção. Pode ter música, pode e deve ter profunda emoção, pode inclusive ter momentos de êxtase, de arrebatamento de espírito, ou a gente entra num relacionamento com o Senhor que nós nos desligamos de tudo, é o céu o momento de adoração, choro, de quebrantamento, e a gente levanta leve, e a gente sai dali cheio da força do Senhor. Mas é mais do que esse momento, é a vida inteira e a eternidade inteira. E diz respeito ao tabernáculo. E no tabernáculo nós vemos, eu não vou estudar sobre o tabernáculo, a apóstola Valnice tem estudos profundos, tem livro que você vai saber tudo sobre átrio, santo lugar e santíssimo lugar, mas eu quero trazer esses elementos para que você entenda um pouquinho mais de como a vida da adoração tem a ver com o nosso relacionamento e o plano de Deus. O tabernáculo, dividido em 3 partes, tinha o átrio onde está todo mundo, está todo o agito da vida. Isso diz respeito ao caminho. O tabernáculo tem uma segunda instância, que é o santo lugar, que diz respeito à verdade. Pela cruz, nós entramos numa instância de verdade, de discipulado, de estudar a palavra, de aprender, de ter o caráter moldado. Tem nessa instância a nossa vida de santificação crescente. Mas o tabernáculo também tem uma terceira instância do Santíssimo, Santo dos Santos, que é a instância da vida. Jesus vem e se revela, não só no texto que eu li na aula passada, em que ele diz: eu sou a fonte da água viva, eu sou a água viva, eu sou a palavra, venha a mim. Mas agora Jesus se revela: eu sou o tabernáculo. Como que Jesus se revela? Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, as 3 instâncias do tabernáculo. No caminho tem todo mundo. Mas quem entra pelo caminho e chega à cruz, passa para uma segunda instância, que é de verdade.
A palavra começa a nos moldar. Eu passei pela cruz. Eu sou uma nova criatura. O Espírito Santo agora habita em mim. Então aquela palavra liberada lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, aquela palavra liberada lá no meio do fogo, lá em Tabernáculo, ou lá em Pentecostes, em Jerusalém, aquela palavra que hoje é o Espírito habitando em mim, ela me guia em toda a verdade. E se eu estou caminhando numa vida de santificação pela verdade, não tem como eu não entrar em uma instância de adoração que é Santo dos Santos, que diz respeito a essa terceira instância de Cristo, vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você quiser ir ampliando isso, Jesus disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o caminho, ontem, eu sou hoje, a vida, a verdade, e eu sou eternamente a vida. Eu tenho um estudo sobre vida de louvor e adoração, está na plataforma da orvalho.com, onde eu compartilho o ensino de como eu e você, com música, ritmo, harmonia e melodia, estamos falando de corpo, alma e espírito, estamos falando de caminho, verdade e vida, estamos falando de átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Projeto perfeito de Deus. São elementos que compõem uma realidade que nós estamos estudando, chamada adoração. Eu e você precisamos entender isso. Na vida cotidiana nós temos muito agito, é átrio. Na igreja local nós temos muito agito. Temos inclusive muito populacho, muito problema. Até o ritual de entrega de animais, de matança de animais, de derramamento de sangue, de queima, de arrasta cinzas, de joga fora. Aquilo é átrio, aquilo é muito confuso. Mas quando eu e você entramos pela cruz, na instância do santo lugar, vida de santificação, verdade, crescimento, discípulo de Cristo, eu começo a entender para o que eu sou chamado. Eu sou chamado para algo mais além. Eu sou chamado para atravessar o véu que foi rasgado de alto a baixo, pelo sangue de Cristo, o sacrifício dele no Calvário. E eu entro não mais como sacerdote uma vez por ano, mas como sacerdote livre caminho, o tempo todo, em espírito, em qualquer lugar, para uma vida de adoração. Santo dos santos, santíssimo lugar. Eu e você precisamos entender que eu e você somos o tabernáculo, eu e você somos esses elementos, eu e você somos aqueles que vão viver a realidade que Deus construiu provisoriamente na terra, seja lá atrás com aqueles elementos do Antigo Testamento, seja hoje com os elementos que vivemos hoje. Temos um instrumento, temos um computador, temos um vídeo, temos um prédio, temos um mundo de elementos físicos, mas o nosso foco não é esse, o nosso foco é em usar o que nós precisamos ainda de artifícios desses elementos terrenos. Mas o nosso alvo é entrar num lugar em espírito e em verdade e adorar ao Senhor. E quando Ele começa a responder aos nossos passos, Ele traz direcionamentos, como vimos lá Ele falando com Noé, Ele traz direcionamentos para a vida prática. Faça isso, faça aquilo, anda ali, anda assim, anda dessa forma. E a nossa vida física, o nosso átrio, vai se tornando um átrio cada vez mais cheio da graça de Deus. Porque decidimos avançar e entrar num lugar santíssimo de vida de intimidade, de adoração. E através do Espírito Santo, eu e você podemos viver isso. Eu concluo aqui a pequena cooperação que eu quero trazer em relação à adoração no que diz respeito ao entendimento como tabernáculo, como lugar de culto, como vida de intimidade com o Senhor, como fenômeno espiritual, que é a base da vida, é onde flui vida. Por isso, o Santo dos Santos é o lugar da vida, da revelação, da tenda do encontro. Por isso as festas chamavam o povo e chamam até hoje para revelações profundas de quem Ele é, de quem nós somos nele, de como nós precisamos viver em íntima comunhão. Em outras palavras, em uma vida de adoração. Pai, eu quero orar com meus irmãos. E eu estou ciente da minha limitação em expor ensino. Eu estou ciente da nossa limitação física, disso ser feito por vídeo. Mas eu estou ciente de que o Senhor não tem limitações.
O Senhor não está limitado à minha forma de ministrar, à minha incapacidade, à minha limitação. O Senhor não está limitado ao processo mediado por um vídeo. O Senhor não está limitado a nada disso. Então eu estou pedindo ao Senhor que venha sobre todos nós e nos desperte para ampliarmos o entendimento sobre o que é a adoração, como vida de intimidade com o Senhor, como alvo máximo de todo o teu plano nessa terra. O Senhor enviou Jesus para nos tornar casa, habitação, templo, tabernáculo, lugar da tua presença e da tua manifestação, e nós queremos viver isso, ainda que tenhamos que correr no trânsito, nos compromissos cotidianos da vida terrena. Nós queremos fazer tudo no altar do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a encarnar, a absorver a Tua palavra e sermos levados não apenas à alegria de um conhecimento, mas à alegria abundante, ilimitada, infinita de um relacionamento com o Senhor. E tudo o que eu sou e tudo o que eu faço, em qualquer tempo, em qualquer lugar, seja uma vida de adoração, de intimidade com o Senhor, de vínculo, de fluxo de vida para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Na próxima aula, eu quero estudar com você sobre comunicação. O que comunicação tem a ver com adoração, relacionamento com Deus. O Senhor te abençoe.